aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Seja bem-vindo ao Cinequinta dessa semana! Oh, seja muito bem-vindo ao Cinequinta dessa semana com mais um filme maravilhoso do nosso lindo Jack Chan. Eu sou o Gustavo Monteiro, infelizmente hoje estou sozinho aqui. Takashi ele está enfrentando um dos maiores males da humanidade. Um mal que aflige todos os homens, que destrói famílias e que faz todo mundo ficar triste todos os dias, chamado trabalho. E aí, devido a esse pequeno problema, ele não está aqui hoje. Mas nós seguimos que o filme de hoje é o filme Bomboingaika, ou Três Ladrões e um Bebê. Um filme clássico que passava na TV. Só não me lembro se era no SBT ou na Globo. Ele tem muito mais cara de Globo do que SBT. Ou talvez eu esteja errado, porque o SBT também exibiu muitos filmes do Jack Chan. Mas eu garanto que quase todo mundo assistiu esse filme na infância. Porém, você deveria assistir esse filme mais velho? Hoje a gente vai ver aqui, eu vou falar a minha opinião, como foi retornar a esse filme hoje. Lembrando que ele é um filme de 2006. Foi dirigido por Benny Chan. Engraçado que tem uma galera com Chan no nome da produção, você vê que realmente é um bagulho chinês, né? E é um filme de comédia com artes marciais, ali estrelado pelo Jack Chan, né? Que interpreta o protagonista Pé de Chinelo. O Luis Ko, que interpreta o Lula, que é o parceiro do Jack Chan, que vai ajudar ele nessa empreitada que ele vai achar, porque os dois são ladrões, né, no filme. E o Michael Hui, que interpreta o senhorio, que é tipo o mentor deles e o terceiro ladrão dessa trama. Vamos começar só com uma introdução do filme. Ele começa mostrando assim o Jack Chan e o Luis Ko assaltando um hospital. E aí, eles estão lá assaltando, lá, mostrando que eles são habilidosos, são os ladrões fodas e não sei o que. Eles conseguem roubar o dinheiro do hospital. É meio estranho ter dinheiro no hospital, mas tudo bem. O hospital movimenta dinheiro, né? Se parar pra pensar. E aí, nisso que eles estão fugindo, tem uma mulher que acabou de dar à luz a um neném, que vai ser muito importante nessa trama, dado o nome do filme. E aí, um cara sequestra essa mulher de maca e tudo com a criança no colo e leva ela falando que ele é o pai da criança. E ela diz, mano, você é louco, a gente já terminou faz tempo, você não é o pai da criança, só que você vê que o cara é transtornadaço, pá. E aí as tramas vão sendo em paralelo na fuga dos dois, o cara querendo fugir do hospital com a maca e com o bebê, que é loucura, e o Jack Chan e o Lula vazando ali pelo hospital, tentando fugir com o dinheiro. Nesses duas fugas, eles vão acabar enfrentando os guardas, vai ter cena de Jack Chan, de luta, pula, se esconde, umas cenas bem bacanas, bem estilo todos os filmes do Jack Chan. E no processo, o cara ele vai ficar cercado, né, numa escada rolante, e alguns níveis abaixo vai ter o Jack Chan e o Lula. E aí, numa dessa, ele fica encurralado, ele acaba não sabendo se ele desce, se ele sobe, os policiais estão em cima e tal.
E aí ele acaba se desequilibrando e ele cai junto com o bebê no colo. Nisso que ele cai, Jack Chan consegue pegar o bebê, só que o cara cai e acaba falecendo. Essa informação é importante, mas não agora. Ela volta mais pra frente. O Jack Chan pega o bebê, entrega ele pra uma enfermeira e vaza. Que é outra personagem que vai ser importante mais pra frente. E aí, tá, eles vazam. Aí apresenta um pouco mais dos personagens. O Lula, ele é um personagem mais malandrão, ele é o parceiro do Jack Chan. Ele tem uma noiva não, uma esposa, que alega estar grávida dele. E ele trai ela com Deus e o mundo, ele é gastão, ele é ostentador. E ela trabalha num bico na frente de um restaurante, entregando panfleto. Tipo, ela é bem humildona. E dá uma dó dela, cara, porque parece que ela se dedica totalmente ao Lula e ele tá cagando pra ela, assim, tipo... Ele, toda hora que ele vê ela no filme, ele já chega falando: eu quero divórcio, ah, você é muito chato, você é muito me sufoca, eu quero divórcio. E, tipo, a menina não fala nada, ela fica de cara baixa, assim... Cara, parece muito que ele tá sendo muito canalha com ela, assim, tipo... Me lembra até certa pessoa... Brincadeira. E aí, fica nisso, essa é a trama dele. O problema dele é a esposa. O Pé de Chinelo, Jack Chan, protagonista, o problema dele é que ele tem um vício em jogos de azar. Ele vai muito num cassino lá, e aí todo o dinheiro que ele ganha no roubo, ele taca no cassino... E vai lá e normalmente ele perde tudo. E ele tem que ir no roubo de novo pra recuperar o dinheiro e tal. E aí, por isso, ele ficou mal falado ali onde ele morava. As pessoas chamam ele de Pé de Chinelo e ficam escrevendo: Pé de Chinelo é um vagabundo, é um ladrão, é um viciado. Todo mundo coloca assim, aí a família dele tem meio que vergonha disso. E o pai dele fica com muita raiva dele, fica falando que ele é desonrado e tal. E aí a grande trama dele é com a família, que acha que ele é um vagabundo, e, enfim, que sabe que ele é um ladrão. E o pai dele fala: eu paguei você ótimas escolas, era pra você ser um advogado, um médico, e você não é nada. Enfim, aquela coisa de sempre de protagonista, um arco emocionado com o pai. E nós temos o Senhoril, que é o cara que dirige o carro da fuga, né? Que é o mentor deles. Na verdade não, quem dirige o carro de fuga é o Lula, ele é só o mentor da galera e o dono do carro. E aí ele quer juntar uma grana pra poder se aposentar. E também porque o grande plot dele é que ele é casado, né? E a esposa dele perdeu o filho, que eu acho que tá um plot um pouco pesado. E ela anda com um bebê de plástico, pensando que é o filho dela, esse bebê. Tanto que vai gerar cenas cômicas mais pra frente com o neném, né, entrando em cena. E aí a trama vai seguindo assim, com eles fazendo roubos, Jack Chan torrando tudo no cassino e tudo mais, até que o Senhoril, ele acaba sendo roubado. Roubam todo o dinheiro dele e ele entra em desespero, porque ele ia se aposentar, eles iam parar com os roubos e tal. E aí ele fica: não, o que eu vou fazer? Não dá, não sei se eu perdi isso no filme, por quê? O filme tem 2 horas, cara. Eu acho muito tempo pra um filme de comédia. Mas relevamos que é um filme chinês, o padrão é outro. E assim, até que é divertido. Eu achei legal pelo Jack Chan, mas eu me senti muito perdido na trama pelo tempo do filme. Então não deu pra perceber se esse dinheiro foi roubado pelo próprio vilão do filme, ou se foi só um acaso e ele foi roubado mesmo. Mas, voltando, o Senhoril, ele é roubado, ele fica em desespero. E aí entra um cara em contato com ele e oferece 7 milhões pra ele trazer aquele bebê do começo do filme pra ele. Segundo ele, ele é o avô da criança, ou seja, ele é o pai daquele sequestrador doido que achava que era pai da criança. Beleza, o Senhoril chega pra contar pro Lula e pro Pé de Chinelo. Ele só fala que é um roubo de 7 milhões e eles topam na hora sem hesitar, nem sabendo que era o bebê. Eles chegam lá na casa, invadem, pá, não, somos os pica, vamos roubar. E quando eles veem que é o bebê, começam as tretas entre eles. Tipo, cara, não, a gente não sequestra. Lembra, a gente fez um pacto, a gente não mata, a gente não sequestra, a gente só rouba. E aí, nesse que eles estão discutindo, eles já estão com o bebê no colo, do lado de fora, ligam um dos alarmes e eles têm que vazar com o bebê. E aí eles ficam, tipo, nessa, de pô, velho, a gente fez merda. Eles pegam uma blitz na estrada. Essa blitz, eles acabam tendo que fugir, porque um carro vem atrás deles, que provavelmente é os outros caras contratados pelo vilão pra pegar o bebê. Ele não deve ter chamado só um, né?
Não dá pra entender se é os capangas dele ou se eram outros caras. Eu acho que eram outros caras que ele prometeu o dinheiro se trouxesse o bebê. Porque não faz sentido eu contratar você, falar, ó, traz o bebê pra mim, e eu olho pro meu capanga e mata eles e traz o bebê. Tipo, não tem sentido, a não ser que ele não quisesse pagar o dinheiro. Que até aí sim faria sentido, mas não é explicado esse momento nenhum no filme. Mas aí, enfim, eles... tem esse conflito lá da Blitz, pá, e aí eles se separam, o carro ele cai, ele tomba, o Lula e o Pé de Chinelo saem intactos, mas o senhorio fica no volante e ele fala, olha, eu vou ficar, fujam, e eu vou falar que, sei lá, tava sem habilitação, vou mentir, porque não tem nada ilegal no carro, assim que eu sair, a gente vê e leva o bebê. E aí entra a grande trama do filme, porque eles começam a cuidar do bebê, e aí eles começam a se afeiçoar ao bebê, o Lula começa a ver que ele ter dito pra esposa dele abortar a criança foi algo errado, que ele começa a ter vontade de ser pai, o Jack Chan também. Eles chegam numa loja pra comprar fralda, essas coisas, e eles recebem um panfleto dizendo pra eles terem aulas de como cuidar de criança, né? Uma aula de pré-natal, essas coisas. Não é pré-natal, é antes dela nascer, né? Aí eu acho que eu chapei. Não, é aula de como cuidar de criança, né? Aí eles vão lá e começam a fazer as aulas. Coincidentemente, a enfermeira que o Jack Chan deu o nenê no começo do filme, é a enfermeira que tá dando a aula. E aí começa o romancezinho do Jack Chan com a enfermeira, e parará. E aí, altas confusões, os caras vêm pra buscar o bebê, e aí eles começam a lutar, enfim. Altas confusões, altas tretas. Tem umas cenas muito boas no shopping deles enfrentando os caras, inclusive numa cama elástica, que é muito da hora. Tem uma outra cena muito boa, que é na casa do Jack Chan, que vem os caras cobrar o Jack Chan do cassino. Vem a esposa do Lula chateada, a enfermeira, que a esposa do Lula acha que o Lula tá pegando, e depois vem os caras roubar o bebê, e o policial que é meio que, entre aspas, amigo do Jack Chan, que fica desconfiando dele toda hora, porque já deve ter pego ele em algum dos crimes, mas acabou se safando. E aí ele passa toda hora e fala, ó, Pé de Chinelo, e aí, tá fazendo alguma coisa errada? E aí ele vai na casa dele e tá todo mundo lá. Cara, uma das cenas mais engraçadas do filme. Muito bom. Os caras tentam sacar o bebê pra uma cesta na janela, e aí a cesta fica balançando, o Jack Chan fica distraindo o guarda. Cara, é muito bom. O humor do filme é muito bom. E o humor corporal que o Jack Chan faz com maestria nesse filme. Eu acho muito bom, eu só acho que a história perde um pouco, realmente, por causa das 2 horas, mas é muito divertido, é legal. Essa cena é muito boa, as cenas de luta deles no apartamento é muito legal. E aí o tempo vai passando, eles conseguem, depois de uma cena até de perseguição de carro, com o bebê preso num carro forte, cara, que é muito, muito maneira, eles conseguem despistar os caras que queriam levar o bebê. E aí o senhorio sai da cadeia, consegue o contato com o avô do bebê, que é o cara que é o bebê, e aí ele fala, beleza, vamos marcar e levar o bebê lá pra ser entregue e tudo mais. Aí eles falam, beleza, e aí caminha pro final do filme, né? Tanto que assim, um pouco antes de terminar, você vê que os personagens eles mudaram. O Lula e o Pé de Chinelo já se tornaram outras pessoas por causa do neném, começam a se arrepender. O Lula ele vai tentar se conciliar com a esposa, querer que ela tenha o filho, e aí ele chega a ver ela meio trabalhando assim, ele fica tipo, ele liga pra ela e fala, amor, eu fui o pior marido do mundo, não me procure mais, se desliga, tipo, chateado porque viu que ela era uma pessoa muito boa, e ele vacilou mesmo com ela bastante. E o Pé de Chinelo, ele volta lá pra falar com o pai dele, que agora ele tava mudado, só que o pai dele teve um AVC, e é uma das cenas bem pesadas do filme, dele encontrando o pai dele, o pai dele, tipo, dando uma... Não quero falar com você. Cara, uma cena bem, assim... Quem já viu, pelo menos assim, aí fora um pouco do filme, quem já viu uma pessoa que teve AVC, no caso eu já tive contato 2 vezes com minha avó, que teve um AVC, é uma sensação bem tensa, é um negócio bem pesado, e é uma cena bem legal, porque constrói assim a redenção dele indo embora e ele ficando chateado.
E aí, depois disso, eles vão e entregam o bebê na mansão lá do vilão. O vilão se apresenta finalmente, que é o avô lá do cara. E, cara, você vê que o vilão ele é megalomaníaco pra cá. Porque ele construiu um parque de diversão pro filho dele que só ficou pronto depois que o filho já tinha morrido. Você vê como o cara era louco, assim, das ideias. E aí ele fez um quarto que era um frigorífico pra manter o corpo do filho dele intacto. Cara, loucura, loucura. E aí eles chegam lá, deixam o bebê. E aí eles já coletam na hora o sangue do bebê pra poder fazer o teste de DNA, pra saber se ele é neto do cara mesmo ou não. E aí eles ficam olhando assim, o bebê toma uma agulhada. E aí dá uns 5 minutos de Jack Chan e ele fala, não, não, devolve o bebê. E aí eles vão lá e pautora, eles lutam. Mano, tem uma cena muito da hora da roda gigante. É literal um parque de diversões no quintal do cara. É muito foda essa cena. Mas aí o Lula ele vacila e ele fica pendurado de ponta cabeça na roda gigante. Os caras ameaçam de soltar ele, matar ele, se o Jack Chan não entregar o bebê. E aí, como todo bom vilão de filme, ele chama o Jack Chan e o Lula lá pra ficar de frente com ele, pra ele fazer o monólogo dele. E aí quando eles entram, o cara tá sentado vendo a fita de formatura do filho, assim, com uma cara de loucão. E aí ele fica, não, porque essa criança é o meu neto, é o herdeiro de tudo que é meu, né? E aí quando ele finalmente chega lá ao teste de DNA, ele olha e descobre que não, realmente o filho não era do filho dele, tipo, não é neto dele. E aí o velho doida, mano, e ele bota o moleque dentro do freezer, lá, fecha a porta e vaza, loucão, delirando. E aí o Jack Chan vira e fala, não, mano, e começa a lutar com os caras pra tentar salvar o neném. O neném fica 10 minutos num freezer e não acontece nada. Mas eles conseguem entrar lá, juntam as blusas dele no neném, pra tentar aquecer ele. E aí chega a polícia, tem toda uma cena de luta bem legal dentro do freezer, usando um ventilador que é muito massa. Tem dois vilões nesse final, que são os guarda-costas do chefão, que eles são muito fodas, eles lutam a nível do Jack Chan e do Lula. E aí tem toda uma luta e tal. E aí no final eles conseguem, eles salvam o neném. E depois de salvar eles o neném começa a não respirar. E aí eles têm que fazer alguma coisa pra salvar. E aí o Jack Chan faz uma cena emocionante que ele pega e faz uma chupeta no carro, liga nele e ele se transforma no desfibrilador vivo. E aí ele fica dando desfibrilada na criança até que ela volta. A cena whatever pra casa, puta que what the fuck! E aí o Jack Chan acaba salvando o neném. E aí corta pra um tempo depois, ele foi preso, o Lula também, o senhorio. E aí eles estão lá cumprindo pena e tal, né, fazendo uma interpretação na cadeia de um teatro. Que aí você pensa que eles estão sendo executados, e não, eles estão só interpretando de como é que era a China antigamente, que executava seus presos. E aí chega a família do neném pra falar com eles e diz que eles apelaram na justiça para que eles pegassem uma condicional e ia dar emprego para eles, de motorista pro Lula e de guarda pro senhorio, e de 2 guarda-costas do nenê pro Jack Chan e pro Lula, e eles ficam super felizes e tal. E aí vem um grande final do filme que eles ficam falando isso o filme inteiro, que eles falam, mano, qual é o nome do bebê? Que no dublado eles falam nenê. Como é que é o nome do nenê? Aí a mina fala, o nome dele é Matthew, só que traduzindo pro chinês é nenê. Aí eles, então era nenê mesmo. E aí acaba o filme. Um final bem foda, digno de um filme do Jack Chan. Mas agora, juntando tudo que eu assisti e revi desse filme, cara, eu acho que ele vale a pena ser assistido. É uma comédia gostosa de assistir. Porém, entretanto, todavia, ele tem algumas paradas um pouco erradas, eu acho. É uma comédia um pouco até escatológica, porque toda hora tem bosta do nenê no meio. Mas é um filme que me lembrou muito da minha infância, de filmes que eu assistia quando era criança.
E também é um filme que me trouxe de volta o sentimento dos filmes do Jack Chan, que hoje em dia já não tem mais tanto, então... que foram muito febre, né, na época que eu era mais novo. Acho que pela nostalgia e pela diversão que o filme me trouxe, eu vou dar uma nota 8 pro filme. Só acho que ele poderia ser... A minha crítica é só quanto ao tamanho dele. Ele podia ser mais curto. Dava pra ele ter 1h30 ali fácil. Não precisava ter tido 2 horas de filme. Acho que foi um exagero absurdo 2 horas. Mas é diferente, né? Eram outros tempos. É uma outra métrica de filme. Mas fica aí minha recomendação do filme do Cinequinta dessa semana, que é o Três Ladrões e um Bebê. Assista, vale a pena, mas assista com tempo, porque tem 2 horas de filme. Lembrando a você que nos escuta aqui no YouTube, que vê os nossos vídeos, que o Wasabi também é um podcast, principalmente começou como um podcast. Escuta a gente lá no Spotify, dá uma força pra gente também nas nossas redes sociais, tem o nosso Instagram aqui embaixo. Além do Instagram, segue a gente, nós mesmos no Instagram temos bastante coisa pra falar lá, mentira não temos, mas a gente pode inventar. Brincadeira. E... segue também, nós temos uma conta no TikTok que futuramente terá mais conteúdo. Eu agradeço você por ter nos assistido mais uma vez e falou! Até semana que vem.